Nós separamos alguns tópicos aqui que entendemos serem os mais importantes, tá? É um assunto muito extenso mesmo, mas nós fizemos um resumo aqui para não ocupar tanto tempo. Procedimentos de abertura, nós falaremos sobre os procedimentos de abertura. A estimativa de prazo para abertura, que tem uma variação de estado para estado, cidade, existe uma variação aí. Os valores, documentos necessários, quais são os documentos necessários para a abertura de uma empresa. Esses dois pontos importantíssimos aqui em negrito. Contrato social, é muito importante saber acerca do contrato social. E ainda a pergunta que nós recebemos sempre, é necessário um contador? Eu tenho que ter um contador para abrir a minha empresa ou para continuar com a minha empresa aberta? Nós falaremos sobre isso também. Vamos lá. Contabilidade. Com a exceção do MEI, que nós veremos mais adiante, o interessado precisa de um contador. Tá? Já estou respondendo a questão. Como nós recebemos muitas perguntas nesse sentido, eu já vou falar desde o início. Precisa sim de um contador, com a exceção do MEI, que nós veremos mais adiante. Contador, vale lembrar, aquele profissional habilitado no CRC, no Conselho Regional de Contabilidade. Tá ok? Para abrir a empresa é necessário um contador. Outra coisa que eu já vou falar desde já, para você ficar mais tranquilo, nós recebemos muitas perguntas querendo um manual, passo a passo de como abrir uma empresa. Se for um contador, que estiver uma pessoa inexperiente, alguém que está se formando, uma pessoa mais curiosa, isso nós não conseguiremos responder para essas pessoas. Mas para você, empreendedor, que quer abrir uma empresa, está preocupado em como fazer, nós vamos te tranquilizar aqui no seguinte sentido: uma boa assessoria contábil estará apta a fornecer um rol de documentos ao interessado. Você vai ter que contar com uma assessoria contábil para poder abrir a sua empresa. A partir do momento que você tem a assessoria, ela mesma já vai realizar todos os procedimentos necessários, todos. Ela vai te entregar a empresa aberta. O que você vai fazer? Você vai entregar todos os documentos que ela solicitar, ela vai te passar um rol de documentos, você vai entregar esses documentos, vai assinar o que a assessoria vai te entregar para assinar, tá? Os dados que você vai fornecer, os documentos vai assinar e pronto. O resto é ela que vai fazer, vai gerar as guias. Depois você vai fazer o pagamento das guias que você receber e pronto. Essa será a sua única obrigação. Portanto, não há tanta razão dessa preocupação de como abrir uma empresa, conhecer todos os órgãos, todos os trâmites. Tá certo? Agora, no caso do MEI, que nós veremos mais adiante, você mesmo abre pela internet, tem um portal do empreendedor, é muito fácil, muito simples, não é necessário pagar a ninguém, nenhum terceiro aí, para intermediar esse procedimento. Você mesmo faz. No caso do microempreendedor individual, o MEI. Quem é o MEI? Também temos que esclarecer, porque você não sabe, né, muitas vezes, se você pode ser MEI ou não, né? Então, o MEI ele está dispensado de contabilidade, como nós já falamos, né? A contabilidade formal, como nível diário e razão, é dispensada. Também não é preciso ter livro caixa, né? Agora, tem as atividades permitidas. Nem todo mundo pode ser MEI. Tem as atividades permitidas lá, tá? Essa lista de profissão também você encontra no portal do empreendedor. É bem simples, você vai ver se você pode ser MEI ou não. Ou até mesmo uma contabilidade, se você fizer uma ligação, já vai te informar se aquela atividade pode ser MEI ou não, tá? Então vamos lá. Para ser um microempreendedor individual, é necessário faturar no máximo até 60 mil. Você tem aí esse limite de 60 mil reais. Contrato social, isso é muito importante. Estranhamente, este é um tema, para mim, um dos mais importantes, ou mais importantes de tudo. Porque é o contrato social que vai reger a sua empresa. Porém, muita gente não dá importância. Não dá importância. Acha que é só pegar um modelo de contrato da internet, assinar, e aí isso vai dar muito problema mais tarde. Pode dar muito problema, tá? O artigo 997 do Código Civil, ele fala sobre a sociedade, que ela se constitui mediante o contrato escrito, que é o contrato social, tá? E tem as cláusulas estipuladas pelas partes. Você e o seu sócio, caso haja sócio, você e o seu sócio têm que falar sobre as cláusulas de como a empresa funcionará.
tá? A cota de cada sócio no capital social, a administração da sociedade, os poderes, atribuições, a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas. E se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Tá? E tem outras coisas muito importantes também, mas aí no curso de pós-graduação de Direito Empresarial, a gente tem muitas e muitas aulas e atividades só para falar de contrato social. É um assunto extremamente complexo. Tá? Não dá para falar sobre isso aqui agora. E aí, nos 30 dias subsequentes à Constituição, a sociedade deverá requerer a inscrição do contrato social no registro civil das pessoas jurídicas do local de sua sede. Como já dito, a assessoria contábil também vai providenciar isso para você. E em razão da enorme importância do contrato social, recomenda-se que este documento seja feito por um advogado, em conjunto com um contador, porque você tem a necessidade de um contador, é uma necessidade, você não consegue fazer sem um contador nos casos que nós falamos. Agora, para elaborar o contrato social, não obrigatoriamente será o contador, recomenda-se que seja um advogado, porque envolve lei, envolve questão contratual, direito contratual e código civil, e exige aí um conhecimento jurídico. E também muitas assessorias, muitos escritórios de contabilidade já têm o seu próprio jurídico, já tem um advogado lá, né, que contratado, que trabalha na contabilidade, naquela empresa de assessoria, que aí faz o contrato social. É bem melhor, né, bem mais cômodo. Prazo estimado para abertura. De acordo, nós temos uns dados aí do Banco Mundial, 2014, 107 dias. Esse prazo pode ser reduzido, tá? E também existe uma variação de estado para estado. Por exemplo, o estado de São Paulo, cidade de São Paulo, há muitas comodidades. Muita coisa se faz pela internet. O site da Prefeitura de São Paulo também oferece algumas facilidades e isso, obviamente, vai implicar num prazo menor. Por isso que você deve ver o seu caso, a sua empresa, o tamanho da sua empresa, a complexidade da sua empresa, onde você está, e a assessoria contábil vai te dar aí um parecer de tempo aproximado. Agora, a não entrega de todos os documentos, na forma exigida pela assessoria, implica em atraso no procedimento. Tem cliente que tem pressa, ele quer o CNPJ amanhã, às vezes nem tem razão, mas é por pura ansiedade, mas ele não entrega os documentos de forma ágil, ele demora para entregar os documentos. Recebe uma guia para fazer o pagamento, demora para fazer o pagamento. É incoerente, é um contrassenso. Não se pode ter pressa e ao mesmo tempo demorar nas suas obrigações. Tá certo? Então vamos lá. Algumas informações. Primeira coisa, básico. Você vai ter que ter cópia autenticada de RG e CPF. Então já pega lá suas cópias de RG e CPF autenticadas. Certidão de casamento também, se for casado, lógico. E o comprovante de residência dos sócios também você vai precisar. Nome da empresa, você tem que ter o nome da empresa definido. Valor do capital social, endereço da sede, tá? Com comprovante de endereço, né, da sede também, carnê de IPTU da sua sede e o contrato de locação, se houver locação, óbvio. Vamos lá, após o registro da JUSESP, tudo bem, registrou na JUSESP, levou lá o contrato social, já obteve o CNPJ junto à Receita Federal, ainda não acabou. Ainda há necessidade de realizar cadastro junto à Prefeitura para o Imposto sobre Serviços, que é o ISS, para o ICMS, que é o Imposto Estadual, e os impostos aí do Governo Federal e contribuições, INSS, FGTS, etc. Tá? Dependendo do ramo da empresa, gente, tem um registro, a necessidade de um registro específico. Alvarás de funcionamento, né, emitido pelo Corpo de Bombeiros, por exemplo. Né? Você não pode comparar, por exemplo, você vai ter uma empresa, essa empresa vai ser uma boate. Né? Você vai ter um alvará de funcionamento específico. Ah, mas você vai ter uma granja, você vai ter uma metalúrgica. Obviamente, cada empresa tem a sua peculiaridade. E aí você vai verificar com a assessoria como será o seu caso. Desconfie de valores muito baixos. Eu sempre dou um exemplo. Você vê uma plaquinha almoço R$5, hoje, em 2017, almoço R$5, você vai desconfiar. Como um restaurante pode funcionar comprando lá tudo que é necessário, né, os mantimentos, gastando gás, mão de obra, folha de pagamento, né, pagando o aluguel do estabelecimento, se for o caso, e vendendo um almoço de R$5. Não é possível. Há algo errado. Mesma coisa são os honorários. Tá? De um profissional liberal. É toda uma estrutura, são diversas atividades extremamente complexas.
O contador, a contabilidade, ela trabalha com o que é mais complexo, uma das coisas mais burocráticas no Brasil, tá? Que são os tributos, as obrigações tributárias, o pagamento de tributos. É extremamente complexo, você deve imaginar, né? Por exemplo, escrituração contábil do livro diário, emissão do conjunto das demonstrações contábeis obrigatórias, escrituração da movimentação fiscal de entrada, saída, né, de prestação de serviços, apuração dos tributos, que são os impostos, taxas, contribuições municipais, estaduais e federais. Gente, é um monte de coisa, tá? O trabalho sério contábil é extremamente complexo, tá? E árduo. Não tem como alguns valores que a gente vê na internet aí, faça contabilidade por tal valor, que parece até uma piada, tá? Tem que ser muito ingênuo, muito inocente para acreditar nisso. Assessoria para a área trabalhista e previdenciária, como é que você estará assessorado, né? É fácil concluir que alguns valores aí são totalmente incoerentes, né? Impossíveis. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo alguns links e nós vamos atualizar mais materiais para você com outros vídeos, vai estar tudo nos links aí, tá? Você vai clicar em mostrar mais no seu desktop, abaixo do título, você tem lá mostrar mais, né? Você pode clicar em gostei e também clicar em mostrar mais, haverá os links lá. Se você tiver com o celular, você clica nessa setinha aqui, que aparece no seu celular, ou no próprio título também vai abrir lá embaixo os links. E eu vou disponibilizar lá vários links de materiais, outros vídeos, outras dicas, etc., para que não fique tão extenso aqui. Tudo bem? Então agora vamos para o próximo tema.